Quem é Link, o herói de The Legend of Zelda? Esse, né? Mas também é esse. E a Zelda, que dá título à série, qual é a verdadeira? Ué, mas se tem todos esses, quem é que veio primeiro? Eu sou a Mikan, esse é o Quirk e hoje nós vamos mergulhar no mundo de Hyrule. The Legend of Zelda é uma das séries de jogos mais conhecidas de todos os tempos, com mais de 20 jogos já lançados e mais alguns a caminho, seja o remake de Link's Awakening ou a continuação de Breath of the Wild. Mas entre cada um desses jogos, nós temos versões diferentes do Link e da Zelda, e todas elas, ou quase todas elas, estão conectadas em uma grande linha do tempo. Quem será que veio em qual ordem? Mas a história de Zelda nem sempre foi tão complicada assim. Isso porque os dois primeiros jogos mostravam uma cronologia até que bem linear. Primeiro saiu The Legend of Zelda, lá em 1986, e depois Zelda 2, The Adventure of Link. E mentira, tem uma complicação sim. O Link do segundo jogo é o mesmo que o do primeiro, mas a Zelda não é. Mas vamos ignorar isso por enquanto e seguir, por favor. O problema foi quando saíram os jogos seguintes. A Link to the Past era uma prequel do jogo original, ou seja, um prelúdio, e foi o primeiro jogo a expandir o universo da saga, mostrando mais da natureza da Triforce e as origens do vilão Ganondorf. Aí, Link's Awakening, o jogo seguinte, funcionava como uma continuação de A Link to the Past. Até aí, ok. Só que aí chegou Ocarina of Time, que tem um monte de viagem no tempo, e todos os jogos que saíam depois pareciam não se encaixar no que tinha sido apresentado até então. Os acontecimentos e informações históricas não batiam com o que aparecia nos jogos que já tinham saído. Então imagina a confusão entre os fãs tentando descobrir o que vinha antes ou depois, né? Afinal, é tanto Link, tanta Zelda, tanto Ganon. Outros locais e nomes se repetem entre os jogos também, como a Death Mountain, Kakariko Village, além de personagens como a Impa. Como que organiza isso tudo? E uma das coisas que tornaram o fandom de Zelda tão conhecido foram as teorias sobre linhas do tempo. Os fãs de Zelda se juntam em sites e fóruns, compartilhando pistas, conhecimento de jogo e experiências uns com os outros, tentando dar sentido para a história toda. Depois que saiu Wind Waker, tinha muitos fãs que afirmaram ser impossível colocar todos os jogos em uma única linha do tempo. E olha só, eles estão de parabéns, porque The Legend of Zelda não tem só uma, mas 3 linhas do tempo diferentes. Em 2011 foi lançado esse livrão oficial chamado Hyrule História, e como o nome indica, ele inclui um compiladão da história de Hyrule até Skyward Sword, que era o jogo mais recente da época. Também mostra quais são as linhas do tempo e tudo mais, indicando qual história de Zelda vem depois de qual, e que conforme as histórias e contadores de história de Hyrule mudam, podem surgir novas lendas que mudam a tapeçaria da história. Ou seja, sai jogo novo, pode ser que tudo mude. Eu sei que eu falei que eram 3 linhas do tempo, mas a verdade é que elas se fragmentam mais pra frente. No comecinho é uma linha só e todos os jogos compartilham o mesmo mito de criação, então atenção que isso vale pra todos eles. Hyrule tinha as 3 deusas de ouro, Jin, a deusa do poder, Nayru, a deusa da sabedoria e Farore, a deusa da coragem. Antes que os espíritos e a vida existissem, essas 3 deusas desceram sobre o caos que era Hyrule. Quando as deusas completaram seu trabalho, elas deixaram para trás um símbolo de poder, a relíquia conhecida como Triforce, que realiza um desejo do seu portador. E elas confiaram que a deusa Hylia iria proteger a Triforce, mas o rei demônio Demis, querendo dominar o mundo, reuniu um exército de monstros para atacar as pessoas naquela terra, para tentar capturar o poder da Hylia. Então, a Hylia reuniu os humanos sobreviventes em um pedaço de terra e os enviou para os céus, fora do alcance do mal. Com eles, a Hylia também enviou a própria Triforce ao céu e escondeu o portal para cada uma das partes da Triforce por aí. Além disso, ela também consagrou a espada da deusa dentro de uma estátua para ser encontrada por um herói escolhido. Eu ouvi Master Sword? Com os humanos seguros, a deusa e as 5 tribos que viviam na Terra uniram forças e selaram o demônio Demis, restaurando a paz. Mas é claro que a paz não iria durar para sempre, não é mesmo?
Se eu fosse pegar todos os jogos de The Legend of Zelda aqui e fazer um resumão da essência deles, ela é um reflexo dessa luta eterna e cíclica entre a deusa Hylia, representada pela Zelda e auxiliada pelo Link, e as forças do demônio Demis, que costuma aparecer na forma do Ganondorf. Mas calma que ele ainda não apareceu oficialmente na nossa cronologia aqui. Então a gente tem Skyward Sword, que é o jogo com a história mais antiga dentro da nossa linha do tempo. Ou seja, ele é o ancestral comum de todos os jogos de Zelda. A Zelda mesmo, Zelda personagem, é a reencarnação da deusa Hylia em sua forma mortal, mas ela é sequestrada pelo Lorde Demoníaco Ghirahim para tentar reviver o Demis, e o pior é que ele consegue. Então quem tem que enfrentar esse vilão é o Link, que é um habitante comum a princípio no continente suspenso de Skyloft, mas ele tem a espada da deusa, e ele é ajudado pelo próprio espírito da lâmina a derrotar o Demis. Antes de ir embora, porém, o demônio avisa que vai existir um ciclo. Uma encarnação do ódio de Demis sempre vai aparecer para atormentar quem tem o sangue da deusa Hylia, ou seja, a Zelda, e o espírito do herói, ou seja, o Link. Acontece então o que ficou conhecido como Era da Prosperidade, com a criação do reino de Hyrule. E é aqui que nós temos os jogos Minish Cap e Four Swords. Mas agora a gente chega no momento mais importante da história de Zelda, que é a fragmentação das linhas do tempo. E isso acontece com talvez o jogo mais conhecido e aclamado da franquia, que é The Legend of Zelda Ocarina of Time, lançado em 1998. Nele, o Link tem que impedir o Ganondorf, que é uma reencarnação do Demis, de se apropriar do poder sagrado da Triforce. Para isso, ele obtém uma ocarina, que é tipo uma flauta, com o poder de ir e voltar no tempo, alternando entre a sua versão criança e a adulta, 7 anos no futuro. As possibilidades geradas pelas viagens no tempo são tantas que geraram 3 realidades paralelas, e a linha original se dividiu em 3. A primeira é a mais simples e mais triste, é o mundo em que o Link perde para o Ganondorf, e as outras 2 realidades são as que Link vence Ganondorf, uma com ele criança e a outra com ele adulto. Vamos começar pela derrota para depois a vitória ficar mais doce, por favor? Mas antes vamos só recapitular quais jogos que estão nessa linha do tempo original, ou seja, no passado de todos os outros jogos Zelda. Começamos com Skyward Sword, depois vamos para Minish Cap, aí temos Four Swords e por fim Ocarina of Time, que é o último dessa linha do tempo, mas também funciona como o primeiro de todas as outras 3, já que ele é o momento da divisão das timelines. Nessa linha do tempo, em Ocarina of Time, o Ganondorf extraiu a Triforce da coragem do Link e a Triforce da sabedoria da Zelda. Ou seja, com o poder da Triforce completa, ele vira o Rei Demônio Ganon. E aí os 7 sábios que aparecem em Ocarina of Time selam o Ganon junto com a Triforce completa no Reino Sagrado, outra dimensão. E essa dimensão se transforma no Mundo das Trevas, como um reflexo do coração do Ganondorf. Aí a gente tem a história de A Link to the Past, com um novo Link viajando entre o Mundo da Luz e o Mundo das Trevas. E também tem os jogos irmãos, que são Oracle of Seasons e Oracle of Ages. Um jogo que deve se encaixar aqui nessa linha do tempo é A Link Between Worlds, de 2013. Isso porque ele é uma continuação feita muitos anos depois de A Link to the Past, mas ainda assim uma continuação, e ele também tem o Link alternando entre 2 dimensões, Hyrule, que se parece muito com o Mundo da Luz de A Link to the Past, e Lorule, que se parece com o Mundo das Trevas. Dessa vez, a gente conhece também a versão da Zelda nessa realidade alternativa. Ela é a Princesa Hilda, que, spoiler, é uma das vilões do jogo e quer roubar a Triforce para restaurar o seu próprio reino. Mas agora a gente chega nos primeiríssimos jogos de Zelda, que, olha só, estão bem no finalzinho da timeline do herói derrotado. Para evitar que a Triforce caísse em mãos erradas, ela foi dividida em 3 pedaços. O príncipe de Hyrule, em vez de receber toda a Triforce, herdou apenas a Triforce do poder e da sabedoria, ou seja, estava faltando um pedaço. E ele procurou por ele, que era a Triforce da coragem, mas não encontrou. Então, um mago foi até o príncipe e disse a ele que a sua irmã mais nova, a Zelda, sabia a localização do objeto. O príncipe exigiu que a Zelda entregasse a informação a ele, mas a Zelda se recusou. O bruxo então pôs Zelda em um sono eterno.
Dominado pela dor, o príncipe selou a sua irmã adormecida no castelo e ordenou que todas as descendentes femininas da monarquia fossem chamadas de Zelda. Como Zelda era a única que conhecia a localização da Triforce da Coragem, a relíquia foi perdida e a família real não conseguiu mais governar usando o poder da Triforce unificada. Ninguém digno de usar a Triforce apareceu e o reino ficou dividido. Muitos anos depois, um exército atacou Hyrule e roubou a Triforce do poder. Esse exército era liderado pelo rei demônio Ganon, que mais uma vez foi ressuscitado. Zelda, e sim, é outra Zelda, eu sei que é confuso, mas é outra. A princesa desse reino pegou e dividiu a Triforce da Sabedoria em 8 fragmentos e os escondeu em todo o reino. Ela também ordenou que a sua amiga, a Impa, escapasse secretamente para a Terra e encontrasse um homem com a coragem o suficiente para destruir o Ganon. Será que serve o Link? Porque é ele. Essa foi a primeira linha do tempo, a do Link derrotado, e ela é composta pelos jogos Ocarina of Time, A Link to the Past, Oracle of Ages e Oracle of Seasons, A Link Between Worlds, Link's Awakening, Triforce Heroes, The Legend of Zelda, o primeirão de todos, e Zelda 2, The Adventure of Link. Vamos agora para uma linha do tempo mais otimista, de vitória. Mas será mesmo que ela é tão otimista assim? Eu não acho muito, já que o primeiro jogo dessa segunda linha do tempo é Majora's Mask de 2000, um dos jogos mais tensos e sombrios da franquia. Depois da derrota do Ganon em Ocarina of Time, a versão criança do Link perdeu a sua fadinha Nave, e ele monta a égua Epona e vai procurar essa fiel companheira. Porém, ele acaba se perdendo na floresta e de lá é conduzido sem querer para um mundo paralelo chamado Termina, que está condenado a acabar em 3 dias. Isso porque a Lua estava prestes a cair e se chocar com o planeta, destruindo tudo. Mas o Link ainda tinha a Ocarina, que permitia que ele voltasse no tempo, então ele conseguiu resolver a situação. Aí a gente tem o Link versão lobo em Twilight Princess, e depois disso, em Force Words Adventures, já se passaram centenas de anos que morreu o Ganondorf lá de Ocarina of Time. Ou seja, estava tudo bem, mas lembra da maldição de Demis? Então, o Ganondorf reencarnou, mas o Link, dessa vez dividido em 4 versões de si mesmo, lutou, ou lutaram, já que são 4, contra o vilão e ele acabou selado dentro da espada. Então essa é a segunda linha do tempo, a da vitória do herói criança, e ela é composta pelos jogos Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess e Force Words Adventures. A linha do tempo do Link adulto, na verdade, apesar do nome, começa sem o herói. Isso porque, no final de Ocarina of Time, ele voltou para sua era original, criando a timeline do Link criança. Então estava sem herói, e enquanto ele não reencarnava, o Ganondorf voltou a aterrorizar o mundo. Como não tinha o Link, quem derrotou o vilão foram os deuses, que orientaram os escolhidos a se refugiar no topo das montanhas antes de inundarem Hyrule, deixando Ganondorf e seu exército presos, ali debaixo d'água mesmo. Então a gente tem o Wind Waker e o seu grande oceano com ilhotas espalhadas por aí. Finalmente também aparece um novo Link, mas também tem o Ganondorf tentando sequestrar a Zelda. Dessa vez a Zelda tá bem diferente do que a gente costuma ver nos jogos. Na verdade, ela nem sabe que se chama Zelda. A gente conhece a personagem como Tetra, e ela é uma líder pirata, mas ao longo do jogo é revelado que ela tem sangue real e carrega consigo a Triforce da Sabedoria. Outro jogo nessa mesma linha do tempo, com o Link e a Tetra navegando, é Phantom Hourglass, que, hora da curiosidade, foi o meu primeiro Zelda nessa vida. E infelizmente a Tetra vira pedra nesse, mas depois ela volta ao normal. Aí os piratas da Tetra desembarcaram em um novo continente, e 100 anos depois é lá que se passa o jogo Spirit Tracks. A descendente da Tetra, a Zelda, se juntou a um engenheiro real chamado Link para investigar uma torre dos espíritos. Mas ela mesma, Zelda, tem o seu corpo roubado e ela vira um espírito também. Mas fiquem tranquilos, ela conseguiu voltar ao normal, ela sempre volta ao normal depois. E essa é a terceira linha do tempo de The Legend of Zelda, a da vitória do herói adulto, e ela é composta pelos jogos Ocarina of Time, The Wind Waker, Phantom Hourglass e Spirit Tracks. Essas são as linhas do tempo com os jogos já lançados, mas talvez vocês estejam sentindo falta de um muito importante. E sim, eu também senti falta dele, que é Breath of the Wild, lançado em 2017 para o Nintendo Switch.
Lá também existe a lenda do ciclo de ressurreição e derrota do Ganon. Ele ressurge e é derrotado por um Link e uma Zelda. Mas aí, 10 mil anos depois, Hyrule se prepara para enfrentar essa terrível força novamente. A Zelda reúne 4 guardiões e um cavaleiro, que é o Link, mas dessa vez eles são derrotados. Com as suas armas mais fortes voltadas contra eles, Hyrule caiu e o Link foi gravemente ferido, fazendo com que ele fosse dormir no Santuário da Ressurreição por 100 anos. Ou seja, ele ficou 100 anos lá. E enquanto isso, a Zelda foi confrontar o Ganon sozinha e conseguiu selá-lo mais uma vez. Mas isso exigiu que ela também se tornasse a sua prisioneira para manter o selo lacrado. Ok, mas em qual linha do tempo esse jogo tá? O problema é que ele não se encaixa muito bem em nenhuma. Por exemplo, o jogo apresenta as raças Rito e Zora simultaneamente. Mas os Rito mostrados em Wind Waker evoluíram a partir do Zora. Então será que as espécies coexistiram um tempo, mesmo depois de terem se diferenciado? Não daria para Breath of the Wild se passar antes de Wind Waker, porque nesse jogo, Wind Waker, os Zoras já não existem. Mas será que se passaria depois, por exemplo, mais pra frente na linha do tempo do herói adulto vitorioso? Só que aí tem itens como o capacete da Midna, que é uma personagem de Twilight Princess, com descrições que fazem referência a esse jogo. E Twilight Princess faz parte da timeline do herói criança. Basicamente, Breath of the Wild não se encaixa nas linhas do tempo. A gente só sabe que ele é bem no final de tudo, já que a trama aborda cerca de 10 mil anos da história de Hyrule. E olha só, os desenvolvedores do jogo concordam comigo. No site oficial da franquia, Breath of the Wild é colocado lá no final e fora de todas as linhas do tempo listadas. Será que a gente está testemunhando o surgimento de uma quarta linha do tempo? Ou será que vai ser mais uma realidade paralela? Lembrando que tinha muita coisa para falar e vários detalhes podem ter ficado de fora, mas eu quero saber quais são os seus jogos de Zelda favoritos e quais linhas do tempo você prefere. Comenta aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo Quirk. Tchau, tchau!